Oi. Bom, pessoal, vou começar a gravar aqui com vocês. O áudio eu acho que vai bugar um pouco, vai travar um pouco, talvez, mas é bem breve, é rápido. Eu só vou falar para vocês aqui algumas plataformas que vocês têm que criar conta antes de começar a investir de fato e vou mostrar para vocês o que cada uma dessa plataforma faz, basicamente. Então, deixa eu só colocar o webcam aqui. Bom, vamos lá. Bom, eu tô só me adaptando ainda, não manjo nada dessas coisas aqui de câmera, vamos sem câmera mesmo e boa. Pessoal, a primeira plataforma que vocês têm que criar conta é na B3. O que é a B3? A B3 é a instituição privada que cuida basicamente da Bolsa Brasileira do país. Então é um ambiente onde é negociado a compra e venda de ativos, de investimentos. Então, aqui é dentro da plataforma, é facinho criar conta, vai pedir só o CPF de vocês, não sei se tem alguém que é de menor, não lembro, no nosso projeto, mas se você for de menor, infelizmente, você não vai conseguir criar conta. Aí você tem que investir com alguma conta do seu pai, da sua mãe, e por aí vai. Essa carteira aqui que eu criei aqui, ela tá no Banco Inter. Ela é uma carteira que tem R$ 500 e é uma carteira que a gente vai usar junto. Usar o quê? Para aprender. Então, outra coisa, sobre bancos. Vocês têm que criar conta em outro banco. Não invistam dinheiro, não que não é bom, mas é uma forma de você se organizar melhor. Não invista dinheiro em conta que você não tem, que já tem a sua conta lá. Aí vai misturar o dinheiro que cai dos dividendos na sua conta normal, aí vai ficar um. Então, eu indico que vocês criem conta BTG, XP, Nubank, Inter. Nubank e Inter são bancos digitais, eles são muito mais. O home broker, a estrutura deles de vocês investir é muito mais didática. Então é tudo explicado certinho e tal. A XP e a BTG, logo que você criar a conta, já vai vir um cara da XP ou da BTG querer falar com você e perguntas, um monte de coisa. Então eu aconselho o Nubank, o Inter, para quem está começando, ele é muito mais didático. Então, criem conta na B3, a plataforma aqui para vocês da B3. Aqui tá a carteira que a gente está usando. Renda variável, renda fixa, renda variável, ações, fundos, etc. Renda fixa, CDB, CDI, Tesouro Direto. A diferença dos dois, renda variável. Ela já diz pelo nome, ela é mais variável, então ela depende de oscilações do mercado. Não que a renda fixa não depende, mas a renda fixa é como se fosse a caixinha do Nubank, por assim se dizer. Então, aqui tem uma evolução patrimonial, alguns ativos que estão dentro da carteira. É muito bom porque você vai conseguir ver tudo. Tudo que você investe vai estar aqui. E ali é conectado. Então, aqui é muito importante. Aqui eu já vou entrar numa parte um pouco mais teórica. Índice Ibovespa. O que é o índice Ibovespa? O que você sabe sobre índice, galera? Às vezes você vê notícia, pessoal falando, pô, Ibovespa caiu não sei quanto hoje, Ibovespa subiu não sei quanto hoje. Mas o que é o Ibovespa? De forma didática, o índice que tem, por exemplo, as 200 maiores empresas do país dentro desse índice. Se grande parte dessas 200 maiores empresas cresce, valoriza, o índice cresce junto. Se elas desvalorizam, o índice desvaloriza junto. Então, o que é importante você saber sobre o Ibovespa? Se o nosso índice está ganhando muitos pontos, está crescendo muito, é sinal que a economia do nosso país está boa. E por ser um índice, a tendência é ele sempre crescer. É um índice diminuir, entende? Então, um índice alto, economia girando, mais emprego, menor, tipo assim, melhora da inflação, sabe? Menor a inflação.
dinheiro movimentando mais, economia mais quente, é o que de fato é bom para um país, é o que faz um país crescer. Então a gente consegue analisar aqui os anos, você vê que quando você coloca maior quantidade de anos aqui embaixo no nosso gráfico, você consegue ver que é uma valorização contínua. Em alguns momentos, aqui, ó, ela teve uma decrescente. Se você for pesquisar, é até relacionado a alguns fatos, né? Aqui ela teve uma queda. Por quê? Ano de 2008, o que vocês acham que aconteceu? Crise de 2008, crise na Bolsa Americana, afetou todas as bolsas de todos os países. Então, talvez, ó, a gente tenha uma queda aqui. Se não tivesse tido essa queda, ia ter um gráfico aqui, ó, nessa direção aqui, ó, acompanhando o meu cursor do mouse. Mas, enfim, vocês viram que até mais ou menos 2018 aí, o Brasil ele não teve uma crescente considerável. Foi depois da pandemia mesmo que ele teve uma crescente considerável. Dentro da pandemia em si, as empresas aqui tiveram uma estagnação, sabe, de um ano para o outro, mas agora que ela está com uma crescente, que o mundo inteiro se recuperou dos impactos da pós-pandemia, né? Então você consegue relacionar com tudo. Geopolítica total, isso. Aqui tem ativos que são mais negociados, maiores altas, maiores baixas. Vamos vir aqui acompanhar o mercado, que aqui já vai ficar muito mais legal. De novo aqui, o índice Bovespa, ele vocês vão usar muito para escolher o ativo de vocês, os investimentos de vocês. E aqui que eu peso muito, né, que é muito importante, isso aqui vai ajudar demais vocês, eu vou explicar na aula o conceito de diversificação, por que que a diversificação é importante. Você diversificando em diferentes setores, diferentes ativos, você reduz o risco. Eu vou dar um exemplo bem didático que vocês vão entender, mas basicamente aqui ela está separado setor financeiro, setor de mineração, serviços públicos, minerais energéticos no caso seria o petróleo, não energético seria o próprio minério mesmo ali, ferro, cobre, alumínio. Então aqui, pô, vocês vão ter que ter ações de setor financeiro, vai ter que ter ações de minerais, serviços públicos, são os maiores assim do nosso país. São as empresas que são mais consolidadas. Eu vou explicar para vocês depois na aula o que significa blue chips, small caps. Então aqui você tem um panorama geral. E depois, nesses dois sites aqui, ó, Status Invest, Investidor 10, eu vou mostrar o que neles ajudam para você analisar o ativo. Aqui também tem como sim, se você clicar aqui, por exemplo, na Petrobras. Esperar carregar. Eu tô fazendo vídeo sem corte, galera. Então, se acontecer alguma cargada aí, depois nós conserta. Aqui, ó. Pô, esse site é muito bom. Crie conta nele também. Eu esqueci de falar também. Mas, pô, previsões. Ele tem analistas. Os analistas vão fazer uma previsão de preço. O preço-alvo dele tá 49. Ou seja, você comprando agora é bom, porque os analistas estão falando que ele vai chegar nos 49. Entende? E ele sempre acerta. Então é 12 analistas analisando, então viés da empresa de alta. Aí aqui tem alguns indicadores, aqui tem algumas coisinhas também, notícias. Então tudo isso aqui vocês têm que acompanhar. Se vai começar a investir, nem que você for investir R$ 200 no mês, você tem que acompanhar. Porque é aqui que você está aprendendo de fato. Eu vou te apresentar a teoria e eu quero que vocês aprendam de fato a investir. Entende? Aqui já entra numa área mais trading, que nem você pode vender. Você tem um ativo, você tem que cadastrar sua carteira aqui também. Aqui já é a parte de trading. Você tem um ativo de Petrobras e tem gente comprando por 49, gente vendendo por 48,82. Se você entra aqui com uma opção de venda de 49, o pessoal não vai comprar. Por quê? Porque o pessoal tá vendendo a esse valor. Mas eu vou explicar depois isso. Não vamos perder o foco, não. Então, importante demais. É muito didático isso.
Tá muito confuso? Tô indo muito rápido, mas é um vídeo só para vocês entenderem como que vai ser abordado aí na aula. Aqui, ó, um gráfico do Ibovespa, que vocês podem mudar. E aqui que é muito importante, galera, muito importante, que eu já vou entrar num ponto muito legal com vocês aqui, ó. Vamos colocar três empresas aqui. Petrobras, setor de mineração. Deixa eu mudar o ticker aqui, que senão vocês não vai ficar tudo azul, vai ficar uma porcaria. Calma aí, galera. Ah, vai assim mesmo. Dá pra ver. Bom, a gente tem aqui o gráfico do Ibovespa. Ibovespa. Deixa eu dar um zoom maior aqui. O Ibovespa em relação a Petrobras. Então, o Ibovespa, vocês vê que tem. Eu só não sei qual que é o Ibovespa, qual que é o Petrobras. Tô perdido. Aqui. A Petrobras é o gráfico azul, Ibovespa é o gráfico vermelho e verde. A Petrobras, ela cresceu mais do que o Ibovespa. Ou seja, é um ativo muito bom para você investir. O Ibovespa ele é um índice das 200 maiores empresas, como eu tinha dito, e a Petrobras, em muitos momentos, ela teve maior do que a B3, e em muitos momentos ela teve parecido. Mas você vê que ela tem, por ela ser uma das maiores do Brasil, ela acompanha muito o gráfico. Então aqui você vê uma crescente, tá vendo? Você vê uma crescente do Ibovespa e você vê uma crescente junto da Petrobras, porque é isso. Uma empresa grande cresce, as outras também crescem. A tendência é essa. Então aqui, ó, ela tá meio que, sabe, tem umas acompanhações. Aqui teve umas colunas, umas lacunas, e aqui você também vê umas lacunas. Aí aqui você vê uma queda, aqui também você vê uma queda. E é isso, ele sempre vai acompanhar. Porque é de fato um índice. Então, quando você for comprar uma ação, você tem que levar em conta o histórico dela em relação ao Ibovespa. Aqui tem a Vale, por exemplo, ela já ficou abaixo do Ibovespa em muitos momentos, mas você vê ó, que ela não teve esse acompanhamento. Tem um termo que chama spread, que é um lucro extra da ação. Isso eu vou explicar mais pra frente para vocês. Mas aqui a gente pode relacionar com o quê? 2 de janeiro. Vamos ver a data certinha aqui. 6 de janeiro. Foi o momento que a ação da Petrobras teve uma queda, uma contração, e aí ela teve essa crescida exponencial. Por quê? Por que, galera, que ela teve esse crescimento? Tensões globais. Tava tendo o BO todo, Irã, Trump, os caralho, todo mundo, todos vocês já devem estar sabendo disso daí. Mas o que de fato aconteceu? Países emergentes estavam em situações ruins. China, Rússia, China não, perdão. Rússia, México, Índia estavam em situações ruins e o mundo precisava de petróleo. Com essa tensão global toda, o petróleo global ia passar pelo Estreito de Hormuz. Ele não consegue passar. Vou abrir aqui para vocês só para vocês terem uma ideia. Estreito de Hormuz. Ó, aqui são os países que... Será que não dá para eu abrir o mapa aqui melhor? Aqui. Aqui tá aqui o Irã, né? Aqui são os países que são um dos maiores produtores de petróleo do mundo. E eles estão todos aqui. Emirados Árabes, Arábia Saudita, Kuwait, o Iraque tinha uma reserva gigantesca de petróleo, o Irã. E essa tripinha aqui é o Estreito de Hormuz. E o que o Irã foi lá e fez? O navio que passar aqui a gente vai derrubar. A gente vai afundar. E aqui era onde era produzido 20% do petróleo global, galera. Global, você tem noção disso? Petróleo, você se faz tudo. Gás, gasolina, tudo, tudo. Tudo industrial, tudo urbano, tudo você usa o petróleo. Então é o que conta. E com essa tensão toda,
o Brasil passou a ser um país bom para eles comprar petróleo, porque o Brasil não estava com guerra interna, conflito, ele estava bem neutro globalmente. Então os países começaram a comprar o petróleo brasileiro. E aí por isso que teve essa crescente gigantesca, gigantesca do, da Petrobras. E a Petrobras é uma refinaria, ela é uma das maiores refinarias de petróleo do Brasil. Depois eu vou mostrar aqui para vocês alguns outros dados da Petrobras, que é um ativo que eu estou usando de linha. Mas agora a gente está falando de dois ativos grandes, que não tem muitos concorrentes, que são as blue chips, né? Tem blue chips e small caps. As blue chips são Petrobras, Vale, ela não tem concorrente. Então você investe nela, ela pega o valor que você investiu e reinveste nela e distribui o lucro para os investidores. Então ela tem isso de dividendo muito mais consolidado, alto. Agora, por exemplo, uma empresa como a Smart Fit. A Smart Fit, ela é uma rede de academia, ela tem muitos concorrentes e aí ela não tem esse capital. Ela precisa reinvestir e valorizar perante os concorrentes dela. Então ela não vai ter uma lógica de distribuição de dividendo alta. Entende? Agora eu vou dar um exemplo aqui para vocês de uma empresa que está caindo, que está em processo judicial, que está desvalorizando, a ação dela está muito barata. Como que é a diferença dela perante o Ibovespa? Lembra, o Ibovespa é esse gráfico vermelho e verde aqui, ó, galera. Olha como que a Raizen tá abaixo, tá muito abaixo. A diferença dela, ela tá batendo aqui, ó, 92%, vocês verem aqui do lado. 92%. O Ibovespa tá 66%. É uma diferença, então, de mais de 15% aqui. Entende? É um grau aqui, ó, 6 aqui e 9 aqui. Entende? 150% no caso. Então é muito grande a diferença. Ela não acompanha a Petrobras, a Vale. E quando você for comprar um ativo, desses quatro ativos aqui, eu faço pergunta para você. Qual que você acha mais interessante? A Petrobras, se você falou Petrobras, foi uma boa escolha. Ibovespa foi uma ótima escolha também. Vale foi uma ótima escolha. Sempre elas vão ser empresas boas para investir. A Raizen, se você escolheu, pô, você não tá entendendo a didática. Volta no vídeo e vê de novo. Mas aqui a Petrobras ela tá numa crescente muito grande. Em pouco tempo ela cresceu tudo isso. Entende? E o Ibovespa cresceu junto. As 200 maiores empresas cresceram junto. Só que a tendência, ela tá no patamar de alta. Ela deve estar no seu maior patamar de alta. A tendência é que, se acabar esse conflito, ela vai diminuir, correto? Ela vai diminuir. Ela vai perder poder de compra. E aí, o que eu indicaria aqui, as três são boas a investir, mas o melhor momento é você investir no Ibovespa, no próprio Ibovespa. Porque tá tendo uma crescente geral de todas as empresas. E você tendo um índice que representa essas 200 empresas, você tá com uma carteira diversificadíssima, tá com uma redução de risco muito grande. Mas é importante, tem que ter esses três ativos na carteira: Petrobras, Vale e Bovespa. Eu acho que se você perguntar para toda pessoa que investe, ela vai ter esses três ativos aí, entende? E aqui eu estou falando só do Brasil mesmo. Bom, vamos ir mais rápido, né? Aqui é o TradingView que eu falei para vocês, que é muito importante também para vocês acompanhar as coisas. Status Invest, galera. Cria conta aqui. Cria conta aqui, de verdade. Porque você vai conseguir ver muita coisa. Comunicado, contabilidade geral, mais. Consegue comparar com outros ativos, igual a gente teve lá. Indicadores que eu vou explicar para vocês qual indicador representa qual na próxima aula. Eventos de corporativos, mapa de calor de provento. Mapa de calor de provento é o quê? Mapa de calor dos dividendos. Quais meses que ela paga dividendo. Dividendos da Petrobras, as quantidades aqui por cota. Só explicar o que é dividendo, pessoal. Você tem uma ação de R$ 30. Você tem 10 ações de R$ 30. Cada ação de R$ 30 ela paga dividendo. Vamos supor que ela paga 4 vezes no ano. Ela paga esses dividendos
por ação 60 centavos. Então, uma ação de R$ 30 paga 60 centavos. Se você tem 10 ações de R$ 30, você tem R$ 300 desse ativo. Quanto que você vai ganhar de dividendo? Você vai ganhar quando ela paga dividendo e JCP. Depois eu vou explicar o que é JCP também. Para quem investe já sabe, quando cai o dividendo, aparece às vezes dividendo e JCP. Dividendo, então basicamente, se cada dividendo paga 60 centavos, 10 dividendos vai ser R$ 6. O juros sobre capital é literalmente um juros que ela paga pelo investidor. É um pouco menor, mas já cai direto na sua conta. E aí volta naquilo que eu falei. Se você tem uma conta que você usa ali no seu dia a dia, e aí você investe nela ali também, vai cair o dividendo e vai misturar com o seu saldo. Então vai ser uma confusão. E a lógica, até vou indicar um livro para vocês, do Warren Buffett, que é o efeito bola de neve. A lógica é você investir o dinheiro e depois que você investir ele, você vai. O que você vai lá fazer? Você vai reinvestir o que você ganha. Só explicando onde vocês têm que criar a conta. Mas na próxima aula eu vou mostrar de fato como comprar ação. Eu vou abrir o Banco Inter, que é o próprio banco que a gente criou para esse projeto, que eu criei, né, para esse projeto nosso, e a gente vai investir junto, eu na frente de vocês, comprando ação. Eu não entro nisso aqui de training, galera, porque você tem que ter um conhecimento muito grande, é muito difícil, é muito arriscado. Então, tem muitos avisos aqui, a, a Petrobras, tem aqui o patrimônio líquido, as concorrentes, muito importante, analisa as concorrentes antes de investir nesse setor. Se todas as concorrentes estão desvalorizando, e como que eu vou ver se elas estão desvalorizando? Você vai pesquisar concorrente por concorrente. Aqui tem Petrobras, Vibra, Prio, Raizen, Cosan, Ogepar. Você vai pesquisar concorrente por concorrente e ver se ela está valorizando ou desvalorizando. Se desses 5 aí ativos que você pesquisou, desse setor aí de mineração, a 4 está desvalorizando, pô, por que eu vou comprar um ativo se o setor tá em queda, tá em crise? Então vocês têm que levar isso em consideração, galera. Notícia, eu não acho legal, não que eu não acho legal, eu acho chato você acompanhar a notícia por aqui. Você vai clicar, vai ler, vai ser um puta de um textão. Eu gosto e quero que vocês acompanhem notícia aqui, ó. Morning Call. Morning Call tem XP, BTG, Itaú. O Morning Call da XP, por exemplo, ele é um mais didáticozinho, não tem aquele o juridiquês, sabe? Que ele fala. Então, Morning Call da XP é basicamente isso. 8 minutos de vídeo diário. E tem dia que é 5, tem dia que é 6. Escuta na hora que você está no banho, escuta na hora que você está dirigindo, é rápido, é bem didático. Ele vai falar tudo o que aconteceu no mercado no dia. Só que de forma básica, tipo, sem didático. Então, petróleo, commodity, ele vai falar tudo isso. E, bom, notícia. Aqui tem o Investidor 10, que eu vou mostrar para vocês o que eu acho legal. Aqui sobre a Petrobras, o histórico da Petrobras, é bom vocês saberem isso. Posição acionária. Galera, a Petrobras é tão grande que o Brasil investe na Petrobras. A União Federal. A União Federal tem tudo isso de ativo. Tá vendo? É enorme a quantidade de ativo. GQG Partners, uma empresa americana. BlackRock, tem muita empresa americana que investe na Petrobras. Remuneração, tem muita coisa. Vocês têm que ir mexendo em tudo aqui, na prática, para ir aprendendo. Fundos, FIIs, outros aqui, cripto, BDR, muita coisa. Investidor 10, o que eu gosto dele, por exemplo, aqui. Ele vai apresentar muita coisa igual a Petrobras, mas aqui que é legal, se você investiu R$ 500 em um ano na Petrobras, você ia ter 509. Pô, que porcaria, né, velho? Pô, eu ganhei R$ 9 de valorização, daqui não é nada. Aí você joga 10 anos, R$ 10.000. Pô, não duplicou isso. Isso aqui aumentou absurdamente. Então você tem que trabalhar para você. Você tem que fazer isso trabalhar para você. Entende?
É de fato. É factual isso. Se você tem 5 mil, 5 mil investido, você investe, sei lá, vai 1.000 cada mês. Tô jogando um número alto. Você investe 1.000 cada mês, em 5 meses você tem 5 mil. E você teria 105 mil reais com um ativo, sabe? Com um ativo. É óbvio que não é para investir em um só ativo, eu vou explicar isso na aula, mas é gritante o número. E aí você pode jogar aqui, ó, você vai vendo ativo por ativo e vai pesquisando outros ativos. Você vem aqui, ó, pesquisa outro ativo, sei lá, vai Itaú, R$ 1.000 em 10 anos, vamos ver. Ele vai travar um pouco. Ó, o Itaú já não performou tão legal, não. Ah, não, 7 mil. Pô, Petrobras cresceu muito mais que o Itaú, galera, mas você tem que ter diversificação. Você não pode, vamos supor, você investe só na Petrobras, que é um ativo que eu tô dando mais ênfase aqui. Aí daqui uns anos acontece, sei lá, uma crise no petróleo, ou eles descobrem um mineral que vai substituir o petróleo, sei lá, eu tô especulando algo absurdo, vai. Mas aí acontece isso daí. Petróleo cai. Preço do petróleo cai. Petrobras já era. Petrobras já era. É claro que isso é impossível, quase, praticamente, mas é muito importante que vocês façam isso. Aqui tem a mesma lógica lá do Itaú, da B3, de você comparar os ativos. Tô comparando o Itaú com o Ibovespa. O Itaú cresceu ultimamente muito mais do que o Ibovespa, mas é muita coisa, galera, muita coisa sobre a empresa, o ano de fundação, o valor de mercado, regiões onde ela ganha dinheiro de fato. Vou colocar Petrobras, calma aí também. Vou colocar Petrobras porque aí ela mostra outros países também. Bom, vou colocar Petrobras aqui rapidinho. De novo, tô fazendo 100 cortes aqui. Talvez vai ficar chato demais o vídeo, mas é muita informação. E tudo isso vocês vão aprofundar e aplicar, é algo prático dentro desse projeto nosso. Vai começar com, tipo, sei lá, vamos começar ele com 10 pessoas. Eu sei que vai ficar talvez 3 pessoas, ou talvez não vai ficar ninguém, porque investimento é isso, é resiliência. Se você não tem resiliência e constância, não tiver vontade de aprender também, não vai dar certo. Comparador aqui das ações dos concorrentes dela. É muita coisa, né? Aí aqui, ó, isso que eu queria mostrar pra vocês. Regiões onde Petrobras gera receita. China, parceiro comercial do Brasil, um parceiro grandíssimo da Petrobras. Qual que ela ganha? Aí aqui você já pode raciocinar. Ela ganha mais em diesel. Então você vai no posto, vê o preço do diesel. O diesel tá alto, mais alto que o normal. É sinal que talvez o tá tendo uma escassez do diesel. Tá sendo difícil produzir mais petróleo. Então o diesel vai aumentar. Ou vamos supor, a gente tá tendo um viés aí do diesel abaixo. Tá tendo uma sobra de barris de diesel. Tá sobrando diesel. Então eles precisam vender para não ficar parado. E aí ele vai diminuir o preço. E isso é a lógica. Aí você já pode relacionar isso com qualquer coisa da sua vida, qualquer produto, qualquer ativo, qualquer coisa. Inflação, juros, isso é macroeconomia, galera. Isso é macroeconomia pura. Tem muita coisa aqui, curso, pô, é uma plataforma perfeita, perfeita. É muita coisa mesmo. Se eu ficar falando aqui, o vídeo vai ficar 1 hora. Notícia aqui também, é muita coisa. E pessoal, é basicamente isso. O projeto, ele é criar um ambiente para vocês, de fato, aprender a investir, aplicar na prática como funciona investir no mercado. E estou disposto a ensinar vocês. Eu quero que mais pessoas investam, até porque no Brasil poucas pessoas investem.
Você vê um cara que era jogador de futebol, que saiu do nada, ganhou dinheiro e perdeu tudo. Por que que ele perdeu tudo? Porque, pô, o cara não teve um planejamento financeiro, não investiu o seu dinheiro, não fez nada de demais. Então, é isso, galera. Acompanhe o Morning Call, cria conta na B3, no Status Invest, no Investidor 10. Se você tem um banco parado aí, usa ele para investir. A gente vai nos nossos encontros fazer isso, mas o projeto é agora primeiro um encontro geral, apresentar alguma coisa e mostrar de forma prática como que compra uma ação, abrir a corretora e comprar ação com vocês, passar um artigo. Eu até depois mando o template aqui, não vai ter o template. Passar um artigo para vocês do, do, do que vocês vão escrever e apresentar para todo mundo. Então, todo mundo, eu vou falar para todo mundo escolher um fundo e uma ação, e aí vocês vão escolher qual que vocês acham melhor. Se vocês querem, eu separo aí o setor e vocês vão me apresentar por quê e por que que ela tá boa. E aí, a que for a melhor ação que vocês me apresentarem e o melhor fundo, eu vou colocar, investir com vocês no nosso encontro, junto, no segundo encontro, no caso. O primeiro vai ser explicar como que você vai escolher, a diferença entre setor e tal. E aí a gente vai investir junto para vocês verem como que é fácil comprar um ativo e, no caso, vender um ativo. Bom, é isso. Falei muito aqui, pô, 30 minutos de vídeo, mas esse projeto é legal. Eu quero que vocês façam parte. Eu sei que eu já tenho ideia que vai começar 10, vai continuar pouco, não vai ter toda semana que a gente vai conseguir fazer os encontros, mas galera, espero que vocês curtem, aprendam muito e, pô, o que vocês aprender, explica, galera, explica para outras pessoas, porque o importante é você ter o conhecimento e compartilhar o conhecimento. Não adianta você ter e guardar só para você, entende? E o que eu tô criando nesse projeto aqui não é nada remunerado, não é nada visando lucro pessoal meu. Não, eu quero que vocês aprendem e mais pra frente, se alguém quiser, tipo, algo mais prático, tiver um capital maior para investir, aí vocês podem conversar comigo, eu vou estar disposto a ajudar vocês. Explico como que funciona, que vocês têm que ser um cliente da onde eu estiver trabalhando e sendo cliente deles, eu vou ter que usar as políticas deles, mas basicamente é para patrimônios grandes. Então, patrimônio grande no mercado financeiro que eu falo é acima de 1 milhão. Acredito que só se for a família de vocês aqui que vai ter acima de 1 milhão de reais para investir, e você não vai estar confiando em mim, você vai estar confiando na instituição, no XP, no BTG, no grupo, no time que vai compor a instituição. Então é isso, galera. Espero que vocês curtem, façam parte do projeto, se empenhem e, claro, não me encontrei, acho que vai ser algo muito puxado, vai ser algo muito chato, eu não quero aprender isso agora, tudo bem. Caso você mudar de ideia, gente, vou estar de portas abertas aqui para conversar com você. Mas se você não mudar de ideia, é uma escolha sua, não vai afetar nossa amizade nem nada. O ambiente que eu coloquei são pessoas que já se conhecem. Por quê? Porque aí na hora que você for apresentar o que você pesquisou, o que você estudou, você vai apresentar e vai estar conversando como se fosse uma conversa de boteco, conversa de bar, conversa de festa com os amigos, com um amigo que você conhece, entende? Então, é isso, galera. É isso. Espero que você curtem. Simple Finance, que é o nome do projeto, que é simplificando o mercado, descomplicando finanças e aprendendo. E é isso, galera. Muito obrigado pela atenção e tchau, tchau.